Olá, estamos juntos mais uma vez ao canal de notícias da Hebraica e vamos, sem dúvida alguma, juntos viajar mundo afora pelas notícias do mundo judaico e de Israel. Para você que conhece um pouco Israel, sabe que a segunda cidade mais antiga do país é Yafo, Jaffa, como se chama em inglês, e principalmente conhecida por alguns episódios interessantes na história, como a localização onde Jonas teria sido engolido pela baleia no Velho Testamento e outras situações mais modernas. Interessante de Yafo é que ali, no centro dessa cidade antiga, aliás, a segunda cidade mais antiga de Israel, depois de Jericó, a segunda cidade mais antiga do mundo. Tudo isso para dizer que o que é tão importante em Jaffa, que fica coladinha em Tel Aviv e que tem uma vida noturna intensa, uma comunidade árabe-israelense muito grande, é que o principal edifício desta cidade está prestes a ser derrubado. Para quem conhece Yafo, sabe do romantismo e da beleza das ruas dessa cidade antiga, pois muito bem, o porto que recebeu durante dezenas de anos judeus que imigravam para criar o país está para ser destruído. O edifício do porto de Jaffa, de Yafo, que para os judeus é como se fosse Ellis Island, onde tantos e tantos judeus e imigrantes chegaram aos Estados Unidos, pois muito bem, era ali em Yafo que chegavam judeus, principalmente da Europa, buscando um refúgio. É tão antigo esse edifício que ele existe antes mesmo do Estado, 89 anos de idade, e agora está para ser destruído, pois toda a região passará por um processo de modernização. E de Jaffa vamos falar de Jerusalém. Só que não é a cidade de Jerusalém. Vamos falar de uma soldada do exército israelense que se chama Jerusalém. Yerushalayim em hebraico, Edlah. Yerushalayim, Jerusalém, como é o nome dela, tem 21 anos e é oficial da divisão norte do exército de Israel. Ela é etíope e veio a Israel com 2 anos de idade. Ela veio com seus pais, mas a sua avó não pôde retornar ao país e isso fez com que ela chegasse com a sua família e, claramente, deu a honra à sua avó de nomeá-la. Ou seja, a mãe de Yerushalayim, a mãe de Jerusalém, disse à sua mãe que teria a tristeza de não poder seguir com ela para Israel, mas poderia dar o nome à criança. E ela escolheu a capital eterna de Israel. Portanto, Jerusalém, Yerushalayim Edlah, 21 anos, está hoje no exército. Mas o interessante dela é que ela vai ser premiada. Ela simplesmente superou grandes obstáculos, como Jerusalém. Jerusalém tem uma doença congênita na visão. E depois de lutar muito, pois ela no início não foi aceita no exército, conseguiu, após uma carta emocionante ao chefe do exército, ser aceita. Hoje ela trabalha com voluntários que vêm de fora do país e querem passar um tempo no exército israelense. E recebe também lentes especiais do exército para poder ver com muita atenção todos aqueles que querem, como ela, colaborar para o exército israelense e para o país. Yerushalayim Edlah. Que história dessa menina chamada Jerusalém. E de Jerusalém vamos para aquele que é o país hoje que causa as maiores dificuldades, dores de cabeça e preocupação para Israel. O Irã. Todos ouviram nos últimos dias de como houve uma guerra cibernética, ataques a redes de internet da parte de Israel para com o Irã e do Irã para com Israel. Israel respondeu aos primeiros ataques que tentaram causar danos à rede de águas, de distribuição de água de Israel, feita por hackers iranianos, com um contra-ataque, fazendo com que o maior porto do Irã tivesse alguns problemas. Mas a notícia que mais causou atenção foi um ataque de hackers, ao que tudo parece, iranianos, contra nada menos 12 diferentes institutos de saúde israelenses, entre os quais 3 deles que estão trabalhando com as vacinas, desenvolvimento de anticorpos e outros métodos para prevenir este terrível Covid que causa a pandemia mundial.
A intenção, segundo os analistas israelenses, era de causar o caos nesses sites que são, sem dúvida alguma, a espinha dorsal dos trabalhos de pesquisa e de comunicação desses institutos israelenses. Mas depois de 12 minutos de interferência por parte dos hackers, desses que invadiram os computadores israelenses, tudo voltou ao normal. Para quem ainda acha que as guerras são como aquelas antigas, com soldados, com fuzis e metralhadoras na mão, aí está uma prova de que a guerra hoje passou para outro plano. Passou para o plano cibernético. Pois é, permanecemos no Irã porque essa realmente, como vou dizer, me deixou muito triste. É claro, estou sendo irônico. É que o Irã acaba de ter assinada, sancionada, oficializada a ordem do seu líder supremo, Hassan Rouhani, de que nenhum tipo de tecnologia israelense desenvolvida dentro ou fora de Israel poderá ser usada no país. Exatamente assim. Agora é oficial. O Irã não vai usar nenhum computador, aplicativo, medicamento ou qualquer tipo de produto ou software, programa que tenha sido manipulado, organizado, inventado por Israel. E olha que interessante. A declaração do governo iraniano de poucas horas atrás é muito simples. Seria um ato contra Deus utilizar qualquer produto israelense. E, portanto, a entidade sionista será colocada como algo proibido para qualquer ministério ou escritório governamental do país. Foi uma decisão do Ministério das Relações Exteriores, da Defesa, do Interior e da Inteligência. E esta ordem está sendo enviada a todas as repartições públicas. E a punição, imaginem você, é a pena de morte. E como eu acredito que isso realmente parece mais uma notícia de telenovela fictiva, eu diria que voltar 50 anos para trás é o mínimo que o Irã vai ter ao decidir não utilizar sequer algum aplicativo ou alguma coisa que Israel tanto doou para o mundo. Seja medicamento, seja algum programa de computador, de qualquer maneira, o Irã decidiu nada israelense no país, nem mesmo para salvar vidas. Cada um sabe o que faz. Era uma vez um jacaré, e o seu nome era Saturno. Saturno é um jacaré que foi encontrado pelo exército britânico quando conseguiu invadir a capital Berlim ao fim da Segunda Guerra. Os soldados ingleses nomearam Saturno o jacaré que, segundo informações de historiadores, pertencia à coleção particular de animais do ditador nazista Hitler. Saturno foi levado, portanto, pelos soldados ingleses em 1945 para um refúgio próximo à Suíça. Logo depois, ele foi entregue aos russos, que levaram Saturno ao Museu de Moscou. E ele ficou durante anos, sendo conhecido como o jacaré de Hitler. Mas o tempo passou e, como passa para todos, Saturno acaba de morrer. Deixou a história com a maior curiosidade: era ou não era o jacaré de Hitler?